Olá, galerinha do sexto ano, vamos para mais uma aula de geografia. E aí, como vocês estão? Tudo bem? Pois bem, peço a vocês que peguem o livro de vocês, tá? Livro número 2. Creio eu que todos vocês já estejam com esse livro na mão, tá? Então, é bem importante que quando a gente comece todas as aulas, vocês já estejam com o livrinho na mão para ficar acompanhando, tá bom? Porque nós, professores, nós trazemos aqui um resumo, né, do que nós vamos falar, e o livro, ele explica cada detalhe do que você vai ver, de todos os temas, tá bom? Então, é bem importante que vocês acompanhem a aula com o livro na mão. Não esqueçam, peguem o livro de vocês. Livro 2, tá? Então, no livro 2, vou acompanhar com vocês também, na página 208, nós temos aí o tema, unidade 3, Terra, Formação Natural e Clima, capítulo 1, Formação da Estrutura Interna da Terra, tá bom? Então, nós vamos falar sobre a estrutura do nosso planeta, tá bom? Uma estrutura sólida que temos. E para começar a falar sobre essa estrutura do nosso planeta, nós vamos falar sobre as suas partes internas, tá? Que nós temos a composição química, que é a estrutura interna da Terra organizada com 4 camadas, que temos a crosta, manto ou magma, núcleo externo e núcleo interno. Na crosta terrestre, o que temos? Nós temos as principais formas de relevo e é também onde os seres humanos constroem as suas maneiras de viver, tá? No manto nós temos vários elementos, rochas com altas temperaturas, que inclusive essas temperaturas podem chegar até a superfície terrestre. Através de quê? Através de erupções vulcânicas, tá? Já já nós vamos entender um pouco mais sobre isso. E temos o núcleo externo, que vem em estado líquido, e o núcleo interno em estado gasoso. Lembrando que aqui nós temos a composição química da estrutura interna da Terra, que nós temos em 2 aspectos. Temos ela em composição química e em composição física. A estrutura interna da Terra, que está organizada em 5 camadas. Temos a litosfera, astenosfera, mesosfera, núcleo interno e núcleo externo. Se você acompanhar no seu livrinho aí, nós também falamos sobre essas estruturas, né? Que nós temos a mesosfera, que é uma camada de transição considerada fornecedora do magma. A astenosfera é a camada onde ocorre a fusão do material proveniente da litosfera. E temos a litosfera, que é a camada mais externa, composta de minerais e rochas. Outra coisa que eu queria deixar também, queria pedir para vocês darem uma olhadinha na página 209, que nós temos a estrutura interna da Terra, tá? Que a Terra se formou há 4,6 bilhões de anos. Acompanhe a leitura quantia, certo? De aproximadamente. A evolução do nosso planeta tem como base o tempo geológico, que envolve milhões e bilhões de anos. Observe a ilustração e a tabela a seguir, que apresenta o tempo geológico organizado por eras e períodos. Pois bem, nós temos eras. Vocês vão ler de baixo para cima, tá? Olha, aqui é a ilustração, tá? E vocês vão começar a ler de baixo, de onde tudo começou, até os dias de hoje, para cima, tá bom? Acompanhem aí, tá? Olha só. Nós temos a era pré-cambriana, foi onde houve a formação de um oceano, formação das rochas mais antigas, primeiros invertebrados, primeiros seres vivos rudimentares e a formação da Terra. Nós temos a era paleozoica, com o período cambriano,
Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero e Permiano, que é onde vão ser as formações dos primeiros peixes, primeiros anfíbios, formação do carvão mineral, primeiros répteis gigantes, temos as primeiras plantas e formação da Pangeia também. A formação da Pangeia ocorreu na era paleozoica, no período cambriano. Acompanhem a leitura para vocês entenderem sobre essa transformação, certo? Temos também a era mesozoica, tá? Que temos aí os períodos Triássico, Jurássico, Cretáceo, Terciário e Quaternário, que é onde nós estamos hoje, nesse período, tá? E nesses períodos, vou repetir para vocês, Mesozoica nós temos Triássico, Jurássico e Cretáceo, tá? Nesses períodos, nessa era mesozoica, foi onde surgiram os primeiros mamíferos e aves, foram onde surgiram as primeiras plantas, a extinção dos dinossauros no Cretáceo. No Jurássico, nós temos a divisão da Pangeia em Laurásia e Gondwana, que nós também vamos dar uma olhadinha, tá? E também do Triássico, os primeiros dinossauros. Acompanhe aí. E agora nós temos a era Cenozoica, que temos o período Quaternário e o Terciário. No Terciário, que nós vemos de baixo para cima, nós temos a formação das cadeias montanhosas, desenvolvimento dos mamíferos, continentes e oceanos adquirem a forma atual. E o Quaternário, que é onde nós estamos, houve a expansão da civilização humana, fim da Era do Gelo, surgimento dos seres humanos. Então, gostaria que vocês acompanhassem no livro de vocês, deem uma olhadinha, tá, nessas eras e períodos, na página 209. Continuando, nós temos algumas teorias que explicam essas dinâmicas, tá? Temos como um exemplo a teoria da deriva continental, certo? Que é também a teoria dos continentes. Olha só. Há 200 milhões de anos, a Terra tinha um único continente, chamado Pangeia, rodeado por um oceano chamado Pantalassa. Com o passar dos anos, a Pangeia cria dois supercontinentes, que é o Laurásia e Gondwana. Com o passar do tempo, nós acabamos percebendo que esses dois continentes são divididos em partes e essas partes são uma dinâmica até os dias de hoje. Começamos somente com um continente, que era a Pangeia, depois ficou dividido nesses dois supercontinentes e temos essa divisão, tá? Então, quando nós falamos que essa dinâmica está até os dias de hoje, é porque a Terra, ela sempre está em constante transformação, tá? Então, assim, ela ocorre também esses afastamentos, essas transformações, cerca de 1,5, mais ou menos, 1,5 centímetros, mais ou menos, de afastamento entre a superfície terrestre, da crosta terrestre também, até os dias de hoje. 1,5 mais ou menos por ano, tá ok? Então, como funciona essa dinâmica, gente? Aqui nós temos um exemplo do Grande Vale do Rift. Então, esse exemplo que vou mostrar para vocês, não sei se vocês já ouviram falar, mas foi através das forças convectivas que vieram do magma, né? Magma em alta temperatura, trouxeram essas forças convectivas, que essas forças foram lançadas para essas duas placas tectônicas, que é a subplaca da Somália e a placa da África. Então, recebendo essas forças do magma, né, as forças convectivas, nós tivemos um afastamento, ok? Então, as placas receberam essa força, se separaram e ocorreu esse afastamento, tá? Eu tenho um vídeo para mostrar para vocês como ocorreu esse afastamento, mas nesse vídeo vai mostrar para vocês o que acredita-se que vai acontecer daqui a milhões de anos. Nós não vamos conseguir ver, mas daqui a milhões de anos,
com certeza, através dessas placas que estão em constante movimento, é o que vai acontecer na África, no Grande Vale do Rift. É o que vai acontecer, que eu vou mostrar aqui no vídeo para vocês. O vídeo ele não tem áudio, tá? É só mesmo para vocês entenderem como ocorreu e como vai ocorrer durante milhões de anos. Aqui nós temos o planeta Terra. Aqui nós temos o chifre da África, que vocês vão entender no 8º ano, vamos estudar. Aqui nós temos o Grande Vale do Rift. E aqui nós temos, ó, olha o que está acontecendo. E aqui é o que vai acontecer daqui a milhões de anos, tá? Vai ocorrer que essa parte ali que vai se distanciar vai virar uma ilha. Olha como ocorreu. O magma vem em alta temperatura, tá? Então, ele transmitiu a força convectiva para as placas, houve o afastamento das placas e olha o que aconteceu, gente. Houve esse afastamento. E acredita-se que daqui a milhões de anos vai se separar por inteiro, tá bom? Virando assim, aquela parte vai virar uma ilha, tá? Então, esse vídeo é só para mostrar para vocês um pouco sobre o que vai acontecer daqui a milhões de anos e o que já está acontecendo, na verdade, né? Essas placas, elas estão em constante movimento. Então, cada vez que elas se separam, vai abrindo esse espaço na superfície terrestre. A próxima ilustração que nós temos é a dos vulcões, tá? É outro exemplo também desse magma que continua em movimento. E esse movimento, ele vai sendo transferido para as placas tectônicas. O nosso planeta, ele vai ser dividido com muitas placas, em muitas placas tectônicas, tá? Então, nós temos, vão surgir alguns fenômenos. Um desses fenômenos será os vulcões. Olha só, o magma, como falei para vocês no começo, o manto, né, o magma vem aí com a sua alta temperatura, transfere essa pressão para as forças convectivas, chegam até as placas tectônicas se afastam, geram esse espaçamento, levando assim a acontecer o quê? Um vulcão em erupção, chegando até a nossa superfície terrestre, tá? Então, nós temos outro exemplo, só que é de forma contrária. Já que nos vulcões ocorre o separamento das placas, fazendo com que crie aquele espaço, né? Os terremotos é diferente, é de forma contrária. Não é na separação das placas tectônicas, e sim no choque das mesmas. Se ocorrer o choque entre as placas tectônicas, vão ocorrer os terremotos. Então, quando acontece esse choque entre as placas tectônicas, elas recebem o nome de hipocentro. Quando essa força do choque das placas tectônicas é sentido na superfície terrestre, recebe o nome de hipocentro. Então, epicentro. Hipocentro, quando ocorre o contato entre elas duas, quando elas se chocam, as placas tectônicas, e epicentro é o nome que se dá quando é sentido essas ondas sísmicas na superfície, ok? Então, acompanhe no livro de vocês também, que vocês também vão ter essa imagem lá, tá? E aqui nós temos o planisfério, né? E cada pontinho desse que vocês têm no livro, é melhor de visualizar, cada pontinho preto desse, que são muitos, cada pontinho desses são as placas tectônicas. E elas estão em constante movimento, tá? Aqui nós temos o Brasil, que ele está acima da placa tectônica chamada de Sul-Americana, tá? Aqui é a placa que o Brasil está acima dessa placa sul-americana, e aqui são todas as outras placas em constante movimento, ok? Então, esses movimentos, eles podem acontecer de diferentes formas, tá?
Tanto ele pode acontecer no limite divergente, o movimento dessas placas podem ser divergentes, ó, que elas se separam, ok? Aqui é o divergente, onde as placas se separam, causando assim os vulcões também, ok? Temos o limite convergente, quando elas se chocam, quando pode acontecer que uma passe por baixo da outra no choque que elas tiverem entre uma com a outra, uma passa por debaixo, elas se chocam, uma passa por debaixo da outra, fazendo com que ela suba e cause aí, transforme aí em cadeias montanhosas, tá? Quando a placa sobe, ela forma aí cadeias de montanhas. E temos também o limite transformante, né? É quando elas se deslocam em sentidos opostos, tá? Vocês também têm essa imagem aí no livro de vocês, acompanhem que dá para ver. Então, divergente quando elas se separam, causando aí também vulcões, né? Divergente quando elas se chocam e uma empurra a outra para cima, causando aí cadeias de montanhas. E a outra quando elas seguem em sentidos opostos, ok? E agora eu fiz um resumo para vocês sobre crosta terrestre, sobre as rochas e minerais, tá? As rochas e os minerais são elementos encontrados em abundância na natureza, especialmente porque eles são constituintes importantes da estrutura do planeta Terra, que é um planeta telúrico, ou seja, rochoso. No entanto, os minerais e as rochas possuem várias características distintas entre si. Aqui eu trouxe modelos de rochas para vocês, tá? Minerais e rochas. Nós temos aqui o exemplo de rochas magmáticas intrusiva, rochas magmáticas extrusiva. Temos rocha sedimentar, mineral, rocha metamórfica. Então, eu peço a vocês que, se quiserem parar aí o vídeo, dar uma pausa para verem de que é formado, por exemplo, rochas magmáticas intrusiva, granito, rochas magmáticas extrusiva, composto de basalto, rocha metamórfica, mármore, mineral. Temos aí diamante, ouro, mica e rochas sedimentares, que é composta de arenito e fósseis. Se vocês quiserem pausar o vídeo para entender um pouco melhor, para poder ler direitinho, tá? E no livro de vocês também explica direitinho sobre essas rochas e minerais, tá? Eu espero que vocês tenham acompanhado no livro de vocês. Se tem alguma dúvida, também pode tirar essa dúvida no privado com os professores no WhatsApp, tá? O livro também explica perfeitamente, tá bom? Tem falando aí cada tópico, cada tema que a tia falou aqui, o livro ele explica perfeitamente. Peço a vocês que leiam, tá? Com atenção. E um abraço para todos vocês.